E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Vamos falar hoje das renovações, né? As prováveis renovações do Flamengo. Quem o Flamengo tem interesse de renovar. A provável chegada do Jorginho, possível chegada, o que falta ainda para que ele dê o sim pro Flamengo. E vamos falar dos jogadores que estão para voltar de lesão, né? Que final de semana já tem Campeonato Brasileiro e alguns já podem voltar. Vamos falar aqui nesse vídeo, tá? Vamos começar falando do Jorginho, gente. Assim, a prioridade do Flamengo, dele é o Flamengo, tá? Ele disse isso pro Flamengo, tá? A prioridade vai ser o rubro-negro, mas ele vai ouvir outras propostas, tá bom? Ele vai ouvir proposta da Itália, vai ouvir proposta da França e do mundo árabe, tá bom? Então ele vai apresentar um plano de carreira, o que ele quer daqui para frente. Ele quer um contrato de 3 anos, quer pensar no lado financeiro ainda da família dele e da família dele, né? E vai apresentar para os clubes. Então o clube que oferecer mais coisas para ele, né? Chegar perto do que ele ofereceu, do que ele pediu, vai fechar com ele. Ele esteve no Brasil com a esposa dele, ficou alguns dias no Rio de Janeiro, conheceu o Rio de Janeiro, aquela coisa toda, né? Ele não foi no Ninho do Urubu, né? Até onde a gente sabe. Mas já teve reunião com o Felipe Luiz, um videoconferência, né? Com o Felipe Luiz, com o José Boto, diretor de futebol, né? Então, assim, pode ser que ele feche com o Flamengo nos próximos dias, né? Deve ter uma novidades, pensar no futuro dele depois dos jogos contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, que o Arsenal, o time dele, vai enfrentar o Real Madrid agora nessa competição. Então, ele dá prioridade ao Flamengo, mas não tem nada fechado, não assinou pré-contrato, nada disso. O contrato dele termina em junho, tá? Mas o Flamengo quer ele no Mundial de Clubes no meio do ano. Então ele teria que abrir mão de uma grana que tem para receber do Arsenal e rescindir, né? Terminar o resto do contrato e o Flamengo compensar o dinheiro que ele vai perder do Arsenal, né? Ainda tem negociações, né? O empresário vai apresentar o Flamengo quanto ele quer ganhar, tudo, e o Flamengo vai ver se é possível. Mas o Flamengo quer sim a contratação dele. Falando dos jogadores que estão machucados e podem retornar no final de semana contra o Internacional, vou falar de dois especificamente. No departamento médico tem Danilo e Bruno Henrique que estão próximos de voltar. As lesões deles não foram graves, tá? A lesão de Bruno Henrique foi grau 1, tá? A lesão na coxa. Então, não é certeza que ele vai estar, né, contra o Internacional. É mais provável que Danilo esteja contra o Inter do que Bruno Henrique. Eles não vão forçar os jogadores para que estejam em campo, tá? Então vai quem tiver o mínimo de condições para ser relacionado, para poder entrar em campo. Então eles estão mais próximos de voltar e ainda tem Pedro e Vinha que ainda vão demorar um pouquinho mais. Já faz desde o ano passado que estão no departamento médico, né? Mas estão indo bem na recuperação, né? Alguns já estão fazendo Pedro já está fazendo trabalho com bola, né? Vinha começou recentemente a fazer também o trabalho, Matias Vinha. Então, provavelmente Danilo deve ser relacionado para o jogo. Acho que não começa como titular, deve ser relacionado e deve entrar durante o jogo se o jogo enroscar, né? Contra o Internacional neste sábado, 9 horas da noite, o jogo. E falando agora das renovações, né? O Flamengo conseguiu renovar com o Pulgar até 2027, dezembro de 2027. Ele não queria renovar no início, mas mudou de ideia, né? Não sei se não teve a proposta que ele quis. Dizem que foi as jornalistas, né, que cobrem o Flamengo, diz que o técnico do Flamengo conversou com ele, disse que ele era importante, entendeu? Porque um dos motivos que ele não queria é porque o calendário era muito pesado no futebol brasileiro e ele jogava muito, né, se desgastava muito, porque ele era titular, né? Então Felipe Luiz falou com ele, conversou com ele e ele falou com o diretor e ele foi perguntar ao diretor se tinha um interesse em renovar com ele. O diretor disse que tinha, então chegaram a um acordo. Ele vai ganhar um aumento de salário considerável, tá? É, pelas informações que eu tenho, na casa de R$ 1 milhão. 1 milhão, um pouquinho mais, assim. Mas ele merece, tá jogando muito e é peça fundamental no esquema do Flamengo. O Flamengo tem interesse de renovar com o Gerson, ofereceu um contrato até 2030, um salário de 1,5 milhão.
Gerson gostou, o pai dele quer mais dinheiro, porque quer comissão, né? Abriu mão de comissões lá atrás para o filho voltar para o Flamengo, então ele está tentando ganhar mais dinheiro. Questão do Varela. Varela disse depois do jogo contra o Fluminense, do título, né, do estadual, que tem interesse, o Flamengo tem interesse em renovar com ele e ele quer muito renovar também. Então a tendência é que chegue a um acordo e ele continue mais alguns anos no Flamengo. O contrato dele termina esse ano. Matheus Cunha, o Flamengo tem interesse em renovar com o goleiro, tá? Mas ele quer jogar, ele quer ter mais minutos. Então eu não sei se ele vai querer ficar, né? Porque ele tá jogando, ele jogou algumas partidas esse ano, mas ele não é titular, né? O titular é o Rossi. Mas o Flamengo tem interesse em renovar com ele. Cleiton, o zagueiro, acaba o contrato no final desse ano. O Flamengo tem interesse em renovar também com ele, parece que o jogador quer, então devem chegar a um acordo. E qual é outro que eu tô esquecendo? Cleiton, Matheus Cunha, Varela, Gerson. Acho que são esses mesmo. Ah, e o Arrascaeta tá mais pro final da fila, quer renovar, tem a questão física, tudo, né? A gente tem que ver, ele vai fazer um exame, se não hoje, amanhã, porque pode ser que ele não volte hoje para o Flamengo, né? De La Cruz vai voltar para se representar hoje e Gerson vai fazer o exame. Então tem que ver, ele sentiu uma dor na virilha, Arrascaeta, né? Tem que ver se ele vai ter condições de jogar contra o Internacional no final de semana. Se as dores passaram, se foi uma lesão, se foi só uma contratura, né, uma fadiga. Tem que ver tudo isso, né? Gerson parece que não é lesão, mas vão fazer o exame hoje, quando ele se reapresentar hoje de tarde. E o De La Cruz não tinha lesão, só foi cortado por opção técnica do treinador da seleção do Uruguai, então não vai viajar para Bolívia, onde o Uruguai joga amanhã lá na capital não, né? Numa cidade chamada El Alto, lá da Bolívia. Eu ia dizer a capital La Paz, mas a Bolívia não tá jogando mais em La Paz. É isso, gente. Essas são as notícias do Flamengo, tá? As notícias do momento do Flamengo. Já pensando no Campeonato Brasileiro, que é a prioridade dessa diretoria do time para conquistar esse ano. Prioridades: Campeonato Brasileiro, depois vem a Libertadores, depois a Copa do Brasil. O Flamengo já não ganha o Brasileiro desde 2020, né? Tem que focar em recuperar esse título, que já faz um tempinho que a gente nem chega no final disputando. É isso, valeu, até a próxima.